né? E eu queria perguntar para vocês, o que está chegando agora nesta semana? Qual é a data que a gente lembra todos os anos que está chegando nesta semana? Muito bem, a Páscoa. Mas olha só, essa data não é para ser lembrada só uma vez por ano. É para ser lembrada todos os dias, né? Por quê? O que significa a Páscoa? Significa que Deus fez um plano de salvação para nós. E para isso, ele teve que sacrificar o filho amado dele, para poder nos salvar, nos trazer a salvação, nos livrar da morte e do pecado. Então, eu trouxe aqui para vocês, vou comentar rapidamente, só lembrar, porque vocês já viram isso, né? Sobre o plano de salvação. Lembra da história? A história do livro Sem Palavras? Esse aí é a história do plano de salvação. Que eu trouxe aqui para vocês, eu vou representar por canetas. Como não tem uma caneta branca, uma canetinha, né, de cor branca, eu vou usar essa aqui, certo? Então tá, eu vou ir perguntando e vamos ver quem lembra dessa história, hein, que foi apresentada no cultinho. Vamos lá. Vamos começar pela cor preta. O que significa a cor preta? Significa o pecado, né? Significa o pecado. Quando a gente peca contra Deus, quando a gente faz coisas que não agradam a Deus, o nosso coração fica sujo, certo? E Deus gosta do nosso coração com pecado? Não gosta. Então, para isso, ele deu o filho dele, o filho amado dele, para morrer lá na cruz por nós, para derramar o sangue de Jesus, né? Para nos dar oportunidade de arrependimento e de salvação. Então, o que o sangue de Jesus faz? O que ele faz no nosso coração? Ele limpa o nosso coração e deixa o nosso coração branquinho, branquinho, certo? Bem branquinho, como a neve, alvo como a neve. Quando a gente está com o nosso coração limpo, a gente precisa todo dia fazer coisas para que a gente não volte a sujar o nosso coração. E como que a gente faz isso? É representada pela cor verde. Quem é que lembra? O que o verde lembra para vocês? Eu lembro que isso foi falado lá no cultinho, né? Lembra as árvores, crescimento. Isto. Então, para a gente manter o nosso coração assim, branquinho, nós temos que ter o quê? Crescimento espiritual. E como que a gente consegue o crescimento espiritual? Através da palavra de Deus. Lendo a Bíblia, né? Meditando em cima da palavra de Deus, orando ao Senhor, a gente consegue o nosso crescimento espiritual para conseguir o quê? E o amarelo? O que lembra o amarelo? Ouro, muito bem. Para a gente conseguir morar no céu com o Senhor, nas ruas de ouro maravilhosas que Ele tem preparado para nós, certo? Então, essa história é o plano de salvação que Deus fez para nós. Vamos retomar? Quando o nosso coração está em pecado, a gente tem que lembrar o quê? Que Deus deu o Filho único dele, né? Ele derramou o sangue dele lá na cruz. Para quê? Para limpar o nosso coração. O nosso coração ficar branquinho, sem pecado. Para isso a gente tem que pedir, claro, né, perdão para o Senhor, né? E a partir daí, no momento que a gente reconheceu que nós somos pecadores, que a gente tem que ser transformados, a gente pede perdão para Deus e vai buscar o crescimento espiritual na Bíblia,
na palavra de Deus, né? Entendendo, buscando ter um relacionamento com Deus através da palavra de Deus, da Bíblia e da oração, para que a gente um dia esteja junto com o Senhor, nós todos juntos, lá no céu, nas ruas de ouro. Imagina que lindo, tá bom? Então, isso tudo é o plano de salvação que o Senhor preparou para nós, né? Que Ele planejou para a nossa vida. Por isso que nós temos a Páscoa. E nós temos símbolos, né? Da Páscoa, que eu vou explicar para vocês rapidamente o que significa cada um. Olha esse aqui. Deixa eu pegar aqui na pontinha. Assim. A cruz. O que significa a cruz? O sacrifício de Jesus, certo? Né? Lá na palavra de Deus, tem um versículo que diz assim: porque Cristo, que é a nossa Páscoa, Cristo foi crucificado por nós. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. E aí? O cordeiro, olha aqui que fofinho. Tá vendo o cordeiro? O cordeiro. O cordeiro significa que Jesus foi o cordeiro, Jesus foi para o sacrifício, né? Ele foi o sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O versículo. Esse versículo está lá em João 1, capítulo 1, versículo 29. Cordeiro que foi sacrificado. E o sangue que foi derramado na cruz. Ó, tá parecendo azul, mas o meu aqui tá roxo, tá? Tá? A uva lembra o sangue que foi sacrificado na cruz. E lá na Bíblia tem um versículo lá em João, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: o sangue de Jesus nos purifica, ó, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ó, aqui, ó, deixa o nosso coração assim, tá? O sangue de Jesus limpa o nosso coração. E por último, o pão. Porque Jesus é o quê? O pão da vida. E esse pão aqui alimenta o nosso espírito, não o nosso corpo. Lá em João, capítulo 6, versículo 35, diz: eu sou o pão da vida. Então, esse é o significado da Páscoa, tá? Todo mês a gente toma a ceia lembrando disso. Lembrando do que Cristo passou por nós, né? O sofrimento que ele teve, o sangue que ele derramou para que a gente pudesse estar com ele um dia no céu, se arrepender e estar com ele no céu, certo? Então, nós vamos fazer uma oração rapidinha, tá? Lembrando do sacrifício do Senhor e pedindo perdão para ele. Fecha os olhinhos comigo. Senhor Deus, obrigada, Pai, por este momento que nós estamos tendo, momento de interação, mesmo que seja longe, Senhor. Eles na casa deles e eu aqui na minha, Pai, mas sabemos que Tu estás conosco. Pai amado, que nessa Páscoa cada um possa lembrar, Senhor, do verdadeiro significado da Páscoa, como é importante, Pai, que Tu deu o Teu Filho, Senhor, para salvar cada um de nós, para nos dar a oportunidade de arrependimento e salvação, Deus. Nós queremos, Pai, um dia estar contigo, Pai, nas ruas de ouro, Pai, descansando nos Teus braços, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo, nós agradecemos pelo Teu Filho que Tu deu, nós agradecemos, Jesus, porque Tu não desistiu de nós, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tá bom, então? Então, pessoal, boa Páscoa para vocês. Ah, não esqueçam de fazer as atividades, tá? Um abraço.